E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Josué Aragão aqui para mais um bate-papo. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre algo muito importante, que é a indústria da música brasileira, que está sendo utilizada por grandes corporações, por grandes organizações para desenvolverem uma agenda, para implantar uma agenda, para implantar um comportamento social. A indústria da música, que há muito tempo tem passado por crises severas. Hoje, basicamente, no nosso país, a gente tem dois estilos de música apenas. Para uma época, se a gente for voltar lá para a década de 80, década de 90, onde a gente tinha uma grande variedade de estilos musicais, hoje os estilos musicais aqui no nosso país só se resumem praticamente a dois. E mesmo assim, esses dois estilos musicais estão sendo patrocinados por grandes corporações, por grandes instituições, para mudar o comportamento social. E é uma tristeza isso, porque, cara, eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas que me acompanham aqui vão falar que escutam músicas antigas. Músicas que, cara, eram músicas interessantes, eram verdadeiras obras de arte. Não só aqui músicas brasileiras, mas músicas internacionais também. Hoje a situação está, cara, deprimente da indústria da música, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, porque a indústria da música, a música de uma maneira geral, é muito importante. É arte, faz parte da cultura do ser humano, e a gente precisa entender o que eles estão fazendo com a indústria da música, que eles estão simplesmente destruindo para que eles possam utilizar essa indústria, para que eles possam utilizar essa ferramenta que é a música para implantar certos padrões na nossa sociedade, e a gente precisa estar muito alerta para isso, porque a música tem ensinado as nossas crianças, tem ensinado os jovens do nosso país. A gente que já é mais casca grossa consegue assim, entender o que é bom, o que é ruim. Então, mas a galera mais nova está consumindo muita música, e qual é a qualidade dessa música? O que essas músicas têm ensinado? Em um país onde um cara chamado Oruan é simplesmente o mais escutado do Spotify, cara, a gente precisa realmente prestar muita atenção no que está acontecendo. Então, fica comigo até o final do nosso bate-papo aqui, e eu gostaria de também entender aí, saber o que você acha disso tudo, se você escuta músicas novas, as músicas de hoje, ou se você é daqueles que preferem ouvir as músicas mais antigas. Deixa aqui nos comentários e diz aí também a sua visão sobre a indústria da música, né? O que você acha, como é que está a qualidade da música do nosso país hoje. Bom, se você não me conhece ainda, eu me chamo Josué Aragão, eu sou um eterno estudante, eu sou investidor, sou empresário, sou pós-graduando em economia, sou programador, e eu também sou músico, cara. Pois é, eu já trabalhei profissionalmente com música, eu tenho carteirinha de músico. Eu desde 8 anos de idade, meu pai, quando me ensinou a primeira vez, nas primeiras notas no violão, eu tinha 8 anos de idade. A partir dos 10 anos de idade, eu comecei a tocar na igreja, dos 10 até os 20 anos, eu toquei na igreja, ou seja, cara, eu me envolvi muito com música, trabalhei profissionalmente com música, já gravei muitos discos de alguns cantores bem pequenininhos aí, principalmente cantores gospels, mas, cara, eu gostaria de conversar com você sobre isso, sobre esse tema, porque é um tema muito importante. E esse quadro nosso aqui, aquele quadro que eu venho aqui de cara limpa, sem muito roteiro. Na realidade, só ligo aqui a câmera e a gente começa a trocar uma ideia. É como se você estivesse sentado aqui do meu lado e a gente estivesse trocando uma ideia pessoalmente aqui. Hoje eu vou ser o seu Uber. Estou aqui num estacionamento, mas daqui a pouco eu vou sair. Mas geralmente eu gravo esse tipo de conteúdo na trajetória da casa para academia, da academia para casa. Então, já acabei de treinar, já paguei o meu exercício de hoje, agora eu estou indo para casa e a gente vai conversar sobre a indústria da música. Então, vamos lá. Meus amigos, a gente está passando por um momento, uma crise, na realidade, musical, onde os bons cantores, os bons compositores, as boas músicas simplesmente não existem mais. Já parou para pensar nisso? Pois é, por que não existe mais as boas músicas? Porque na realidade não existe incentivo. Não existe incentivo porque a música deixou de ser monetizada. A partir do momento que chegou a internet, a música ela deixou de ser monetizada. Por quê?
Porque hoje você abre o Spotify e escuta uma música gratuitamente. Antigamente você tinha que comprar o CD se você quisesse ouvir a música on demand. Você comprava o CD, colocava e tocava a música a hora que você quisesse. Mas você tinha que pagar o preço por isso. Hoje você abre o YouTube Music, você abre o Spotify e você, cara, ouve a música a hora que você quiser de uma forma gratuita. E o compositor, o músico, o artista que gravou aquela música não participa disso, não ganha dinheiro mais com isso. E tem acontecido o quê? Um desincentivo para que o compositor, para que o músico e o artista, cara, crie e tenha inspiração para criar, para trabalhar em cima de uma música. Hoje em dia não tem mais isso. E o que tem hoje é uma nova configuração de músicos e de artistas, em que essa galera já está acostumada com esse novo cenário, já nasceu com esse cenário de música não monetizada, então ele já sabe que funciona dessa forma. Eles precisam criar músicas que engajem nas redes sociais, nas mídias sociais, e engajando essas músicas, eles vão ter mais exposição, vão ter patrocínio, vão participar de eventos que têm patrocinadores. E qual o tipo de música que tem engajado nas mídias sociais? Músicas apelativas. Músicas ou que falem de sexo explícito, ou que falem de drogas, ou que falem de um comportamento, cara, um comportamento diferente da sociedade, do que existe no padrão da sociedade. Esse tipo de música, quem se engaja muito são os mais jovens, né, como funk, rap, hip hop, sertanejo. E existe toda uma indústria que precisa desse tipo de artista para que eles comercializem os seus produtos ou vendam a sua ideia. Eu vou listar pelo menos 3 indústrias. Tem indústria, né? 3 grandes corporações, 3 grandes instituições que precisam de um estilo de música, que precisa de um tipo de comportamento para que eles possam vender os seus produtos ou expor os seus produtos ou os seus serviços, ou a sua linha de raciocínio. A gente vai falar sobre essas 3. Se você for no Spotify hoje, tem um cara chamado Oruan. Oruan é um jovem, filho de um cara que é um criminoso, que está preso hoje, e as músicas dele exaltam os feitos do pai, fala muito sobre droga, sobre sexo, sobre a vida na comunidade, que, cara, a vida na comunidade não é só isso. Eu conheço muito bem a vida na comunidade no Rio de Janeiro, já morei em comunidade do Rio de Janeiro, inclusive, e eu sei que a vida da comunidade, de uma maneira geral, é gente trabalhadora, é gente honesta, é gente, cara, que tem sonhos de construir alguma coisa na vida, que trabalha. Não é apenas sexo, drogas e trap, e funk, e hip hop, não é isso. Mas é isso que vende, principalmente para a garotada. Agora, existe uma organização que ganha muito dinheiro com esse estilo de vida, um estilo de vida que as pessoas precisam se drogar para ter uma vida legal, para ser uma pessoa descolada. Quem é que ganha muito dinheiro com isso? É a indústria da droga. As comunidades aqui no Rio de Janeiro, que tem um comando por trás e não é o Estado, eles promovem eventos. E nesses eventos, o que tem muito consumo? Muito consumo de droga. E qual é o tipo de artista que vai tocar dentro dessas comunidades? É justamente o Oruan da vida. E essa galera tem investido pesado para que o estilo de música do Oruan, não só do Oruan e outros cantores, cara, espalhe pelo Brasil. Para quê? Para que eles possam, além de mostrar que esse estilo de vida é legal, as pessoas vão consumir os produtos deles e eles vão desenvolver cada vez mais eventos para vender cada vez mais os seus produtos. Então a primeira indústria que tem investido na música brasileira é a indústria da droga. E infelizmente isso tem destruído a saúde dos nossos jovens, a saúde mental, a saúde física. As pessoas estão cada vez mais dependentes químicas. E qual é o tipo de adulto que a gente vai ter no nosso país com essa geração quando crescer, quando passar para a próxima fase, hein? E a segunda indústria que tem investido pesado no nosso país é a indústria do agronegócio. A indústria do agronegócio anda de mãos dadas também com a indústria automobilística, né, de automóveis. Então eles precisam promover esse estilo de vida mais caipira, que precisa dos carros grandes, que bebe muita cerveja, porque justamente existe aqui um desenvolvimento, né, um investimento pesado para que
tenham grandes eventos. Nesses grandes eventos se consome muita carne, muita cerveja, muitos carros, os carros grandes. Então eles precisam implementar, né? Fazer essa alusão à vida do campo, entre aspas, a vida do campo, mas não tem nada de vida do campo hoje em dia, né? Praticamente a cidade e o campo tá tudo muito misturado. E essa galera precisa expor os seus produtos. E eles vão utilizar qual estilo de música? Qual é o estilo de música que se conecta com essa vida mais caipira, a vida do campo? É a música sertaneja. Porque os eventos sertanejos precisam cada vez mais de cantores sertanejos. E, cara, para ter cantor sertanejo tem que ter gente que se engaje nesse tipo de música. Então eles investem pesado nisso. Uma outra indústria, que é a terceira indústria, na realidade não é uma indústria, é uma organização, é uma corporação que simplesmente não vende um produto, mas vende uma ideia, que é o governo. O governo investe pesado em música, em músicos, em eventos, em shows de músicos, principalmente aqueles músicos que apoiam o governo, apoiam a Lei Rouanet, como por exemplo Gilberto Gil, Caetano Veloso, a galera da MPB, a turma da MPB ganha muito dinheiro, mas essa turma geralmente não tem muito público. E quem vai assistir esse tipo de show, esse tipo de cantor, é simplesmente a elite aristocrática, os metidos a intelectuais do nosso país, a turma do Leblon, de Ipanema. Esses eventos geralmente são eventos muito vazios, mas essa galera ganha muito dinheiro com a Lei Rouanet, com os patrocínios da Petrobras, dos Correios, que investe pesado nesse tipo de evento para passar uma ideia. A ideia de qual tipo de governo, qual estilo de governo que é exaltado por esses artistas, hein? Quem você acha? Então são essas três grandes corporações que têm investido na música brasileira, principalmente com dois estilos que ganham a massa, né? A grande população, que é o sertanejo, o trap, funk, hip hop, tá andando juntos aqui, mas no fim das contas a música boa mesmo tá sumindo. Por quê? Porque a inspiração para trabalhar e desenvolver alguma coisa artística, alguma coisa, cara, interessante, precisa de inspiração, precisa de trabalho, precisa de transpiração. Mas isso não dá mais dinheiro, meu amigo. Essa que é a grande questão. E agora a gente fica à mercê de uma indústria musical totalmente deturpada, totalmente direcionada a um estilo de vida que tende a, cara, estragar a nossa sociedade. Já está estragando. E a gente vai ver qual vai ser o resultado disso nos próximos anos, nas próximas gerações. E você, o que você acha disso tudo? Você gosta desse estilo de música, sertanejo? O sertanejo de hoje tem a ver com o sertanejo de antigamente? Acho que não, né? E esses novos estilos que estão surgindo? Você sabia que o Oruan é o artista mais tocado no Spotify no Brasil? Pois é, cara. Esse é o nosso país. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que a nossa conversa não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui nos comentários. Deixe sua mensagem aqui, eu quero saber o que você acha disso tudo. Sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.